Nessa função ele é o melhor mesmo. Provavelmente o maior milagre do futebol inglês dos últimos 100 anos. Qualquer defesa do melhor time do mundo que você for montar vai ter ele ali em uma das posições, porque precisar ele morde o adversário, né? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e hoje de novo aqui com perguntas e respostas e hoje com um convidado novo. Nós temos aqui o Vitor Geron, da redação do OneFootball lá na Alemanha. E aí, Vitor? Bom dia, eu falei seu nome certo? Não sei se eu acertei, é Geron, é Geron? Não, é Geron mesmo. Aqui na Alemanha muita gente fala Geron, né? Eles não conseguem pronunciar, mas é Geron mesmo. E vamos aí responder hoje essas perguntas dos campeonatos que estão voltando, né? A gente tá animado porque agora as ligas estão voltando, o futebol voltou. Então vamos ver o que o pessoal mandou aí pra gente. Vamos aí pra primeira pergunta, vamos fazer O Rian Nogueira perguntou o seguinte: Vitor, quem tem mais chance de levar a La Liga? O Barça ou o Real Madrid? E aí você pode até colocar alguém que você acha que vai beliscar por fora aí, mas a gente sabe que esses dois são os grandes candidatos, né? É difícil, né? O Sevilla até ganhou do Betis, tá ali alguns pontos do Barcelona, mas eu acho que a briga é entre Real e Barcelona, não tem como. Acho que, por um lado, aquela vitória do Real Madrid no Clássico, que poderia dar um impulso, né, para brigar ali com o Barça, depois com a pausa pode dar uma esfriada, a gente não sabe como esses times vão voltar, né? Então, assim, eu acho que os 2 pontos que o Barcelona tem de vantagem no Campeonato Espanhol acaba sendo uma vantagem bem relevante, assim, já que eles não se enfrentam mais. Eu acho que o Barcelona tem um elenco muito forte e por ter essa vantagem acaba sendo favorito, só que assim, é uma diferença bem pequena, né? Então a gente tem que ver como que esses times vão voltar, que é tudo meio incerto, o Real Madrid jogando não é nem no Santiago Bernabéu, então eu acho que o Barcelona leva uma pequena vantagem, assim, mas nada também tão relevante se tratando do Real Madrid, né? Eu concordo 100%, até porque esses times eles se diferem muito do resto dos times da La Liga, né? Então, meio que o confronto entre eles pesa muito, né, no saldo final da pontuação. Eu acho que hoje o Barça tá com aquele passinho a mais aí nessa disputa, né? Esse ano foi bem equilibrado, não teve nenhum que despontou, assim, né? Eles estão bem próximos, mas eu também acho que o Barça está um pouquinho à frente, assim. Aí o Arthur Castro perguntou: o Liverpool já é campeão ou ainda pode derrapar e perder o título? Essa é fácil, né? É muito difícil, né? Tipo, o Liverpool pode ser campeão nesse final de semana agora, começa dia 17, tem o jogo do Manchester City contra o Arsenal e começa a Premier League, e se o Manchester City perder e o Liverpool ganhar, ele é campeão. Então, tipo, tá muito um milagre. Se acontecer um milagre, assim, a gente vai ver um milagre histórico, provavelmente o maior milagre do futebol inglês dos últimos 100 anos. Mas é do Liverpool. Eu apostaria, até porque não vai ganhar nada, mas eu apostaria no Liverpool se eu fosse apostar, né? Você acha que tem alguma chance do City virar essa, ô Vitor? Cara, eu acho que não também. É muita vantagem, é um campeonato que, se fosse o contrário, assim, se a gente tivesse o City, por exemplo, jogando muito mais e o Liverpool dando tudo errado, ainda que ali, um pouco antes da pausa, o Liverpool, né, teve problema, teve uma dificuldade, mas a vantagem é muito grande, ainda teve a pausa agora para o time esfriar a cabeça, vai voltar com tudo, não tem como tirar, dessa vez o tabu vai acabar, apesar de teve pausa, teve polêmica, o ano passado não conseguiu, mas dessa vez, cara, não tem como, é do Liverpool, é o que você falou, é saber quando, se vai ser agora, se vai ser daqui 2, 3, 4 rodadas, mas não dá tempo de perder mais. Esse drama foi bom porque agora vai ficar muito mais legal fazer um documentário sobre a vitória do Liverpool, a primeira da Premier League, assim, né? Teve coronavírus, teve um monte de coisa e culminaram aí com o título. Muita gente até ficou com medo disso, né? De acabar o campeonato e falar, anulou, aí não tem campeão, e daí o Liverpool... Era a única chance do Liverpool ficar sem esse título. Cara. Aí o Cauã Cristã quer saber, e o Leicester, consegue se segurar para classificar para Champions? É interessante você olhar a trajetória, né? Porque o Leicester estava muito bem nas primeiras rodadas. Ele, acho que até a 18ª rodada, mais ou menos, ele só tinha 2 derrotas. Então ele estava... Todo mundo esperava que ele fosse até brigar pelo título, quem sabe, né? Ou não, porque o Liverpool também disparou, mas nos últimos 5 jogos ele já teve 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Então, tipo, ele estava, antes da parada, num momento ruim. A gente tem que ver como eles vão voltar aí dessa parada, se eles voltam com gás ou se voltam nesse mesmo momento fraco que eles estavam antes, né? Porque Manchester United e o Chelsea, eles estão chegando com tudo aí. Estão com uma série muito melhor de vitórias. Agora, o Leicester tem, além de ter o Vardy que continua
fazendo gol pra caramba. Ele encontrou alguns jogadores, ainda conseguiu alguns jogadores que estão fazendo diferença. Tem aquele James Maddison, que tá jogando bem ali no meio campo. Então vai depender muito de como eles vão voltar. Acho que os primeiros jogos vai dar pra gente ter uma ideia melhor aí. Se eles vão realmente brigar por manter essa vaga, ou se daqui a umas 4 ou 5 rodadas eles já vão estar fora desses primeiros colocados, né? É o que você falou, tem os times mais fortes são que vão definir basicamente ali quem vai brigar e quem não vai, porque se esses times voltarem bem, né, e começarem a atropelar, fica mais difícil para os times que têm menos elenco. E tem uma outra questão que eu acho que é o fator de jogar sem torcida, né? A gente tem que ver como que vai reagir, porque esses times, a gente comentou do Sheffield, é o mesmo caso, acho, do Leicester, depende muito, assim, da torcida empurrar um jogo que está mais difícil, às vezes, porque para eles não é tão fácil ganhar daqueles times considerados pequenos, né? Às vezes tropeça ali e a torcida acaba empurrando e vai na força, como o Leicester já até foi campeão, né? Então, assim, na Bundesliga voltou os times da casa perdendo muitos pontos, porque não tem o fator campo, né? Fator casa, a torcida apoiando. Então a gente tem que ver como que também vão reagir com isso. Eu acho tem boa chance porque ele tem uma boa vantagem, né? O Leicester tem uma boa vantagem ali na tabela, mas depende de voltar forte, né? Se voltar forte, eu acho que pode conseguir uma vaguinha assim. Olha, agora uma pergunta especial aí, que é uma pergunta direto da redação do OneFootball. A Joana Bueno perguntou o seguinte, essa pergunta interessante. Se Real Madrid e Barcelona jogassem a Premier League, eles se classificariam para Champions? É uma boa pergunta. Eu acho que depende da temporada. Assim, essa temporada a gente está vendo Real Madrid e Barcelona com dificuldade, né? Assim, eles passam momentos diferentes, não aconteceu de disparar, de mostrar um bom futebol e se impor. Eles acabam brigando entre eles porque os dois estão com dificuldade no Campeonato Espanhol, né? Na Premier League varia muito o tipo de jogo, né? O futebol espanhol não tem tanto aquela força, aquela questão física, aquele jogo mais rápido, é mais cadenciado. Pensando assim, tentando uma comparação simples, eu acho que sim, porque são times muito fortes, né? Eles brigariam, talvez não brigassem essa temporada por título com o Liverpool, porque o Liverpool disparou, mas eu acho que ele tá no nível ali dos outros, do City, do Chelsea, do Manchester United, até melhor do que esses últimos, né? Então eu acho que eles teriam totais condições de ir para Champions, seriam favoritos. É uma briga boa, é difícil comparar, né? Porque a gente fica imaginando um tipo de futebol, pegariam times maiores também, né? Porque na Espanha eles reinam, no máximo Atlético de Madrid, que costuma fazer frente, mas eu acho que eles teriam boa chance, sim. Eu acho que a gente veria um pouco mais, né, se fosse o caso, né? Do time ter que escolher entre Champions e campeonato nacional, entendeu? A gente viria, tipo, o time que se dedicar completamente para Champions ou para o campeonato nacional ia ser uma diferença maior, porque hoje você pega, o Real Madrid ainda tá sofrendo nessa última temporada, mas se você pegar as temporadas 3, 4 anos atrás, não importava o time que o Barcelona colocasse nos dois, ele se classificaria e tranquilamente, entendeu? E eu acho que isso não aconteceria na Premier League, talvez aconteceria mais do que a gente vê no futebol brasileiro, que o time tem que escolher, assim, em quem que ele vai dar prioridade, né? E por outro lado tem a questão da pressão, porque na Espanha eles têm muita pressão de ganhar para não deixar o rival ganhar, porque quase sempre os dois ganham. Na Premier League isso como tem mais times considerados grandes, né, diminui um pouco a pressão de você não conquistar um título, assim, é um exercício interessante, assim, de projetar como seria mesmo. Mas a gente sabe o seguinte, se eles estivessem na Série B, com certeza eles não subiriam para a Série A, né? Não, com certeza, aí é demais. E daí o Rafael Ferreira quer saber quem é melhor, Klopp ou Simeone? Olha, é bem complicado falar quem é melhor porque são dois estilos de treinador completamente diferentes, né? Eu pessoalmente, assim, minha opinião totalmente pessoal, eu prefiro o Klopp. Não só pelo estilo de jogo, eu acho que o Klopp, ele teve uma passagem boa pelo Mainz lá em 2005, né, 2006, até 2009, eu acho. E depois ele teve uma passagem boa pelo Borussia, pegou um time do Borussia e fez o Borussia chegar a uma final de Champions League. E depois ele foi pro Liverpool e fez o Liverpool chegar até um título, né? Uma final e depois um título. E eu acho que isso mostra um pouco mais de versatilidade dele. Não que o Simeone não tenha, mas a gente não foi capaz de ver ainda essa versatilidade. O Simeone, ele tem todo o mérito de ter pego um time do Atlético de Madrid e levado até onde tá hoje, que é um dos que briga por uma Champions, chegar à final. Então, tipo, ele levou realmente o Atlético de
Madrid é um nível alto dentro do cenário europeu, só que eu acho que o Klopp já mostrou ser capaz de fazer isso com muito mais versatilidade. E eu gosto mais do estilo do Klopp jogar, né? Um estilo um pouco mais ofensivo. O Simeone ainda tem toda essa estigma, né, que ele carrega de ser um time mais defensivo e querendo ou não, é um time com uma marcação mais intensa, mas que foca no contra-ataque. Eu prefiro um estilo um pouco mais agressivo, que é o estilo do Klopp. Mas não quero falar de jeito nenhum que o Simeone seja um técnico ruim, né? Eu concordo com você, eu também prefiro o estilo do Klopp, eu acho que ele também realmente já provou mais, assim, em diferentes ambientes, diferentes clubes e ligas até, né, o que ele consegue. Eu gosto muito do Simeone justamente porque, assim, a gente tem que analisar que o trabalho do Simeone é bom há muito tempo, né, isso é muito relevante também, porque acontece do técnico se desgastar e não conseguir mais repetir, então ele, por mais que tenha tido alguns altos e baixos, assim, é muito constante. E ele traz um pouco daquele espírito do Simeone jogador, sul-americano, argentino, né? Para um time europeu, que é legal de ver assim também, né? Eu gosto muito de ver o Atlético assim, jogando na Espanha ou na Champions League quando tá jogando. Mas o Klopp, eu acho que também ele é mais completo, assim, ele tem mais repertório, os times dele mostram isso, né? Mais ofensivo também me agrada mais. Olha, agora vamos pra polêmica, né? Já vou perguntar de cara aí. O Daniel FTS perguntou, Suárez ou Firmino? Cara, é boa a comparação, mas eu fico com o Suárez, porque o Suárez, primeiro que ele é um pouco mais, tem uma história maior, né? Ele acho que é uns 5 anos mais velho que o Firmino. Eu lembro do Suárez, muita gente pode falar, mas no momento, talvez o Firmino possa até estar melhor, o Suárez teve lesão, né, e tal. Mas se você lembrar, o Suárez, ele foi por muito tempo, assim, um grande centroavante que a gente tinha, um dos principais no futebol mundial. Ele tem um estilo que não é tão comum para o europeu, aquele negócio brigador, né, ele não é nem tão alto, né, mas é enfesado, assim, ele briga por toda a bola, que é normal do Uruguai, se precisar ele morde o adversário, né, mas... cara, eu gosto muito, é um definidor, né? Ele é mais definidor do que o Firmino. O Firmino, ele compõe mais ali, ele faz mais funções no ataque, ele é mais moderno nesse sentido, né? É uma comparação complicada, né? Porque o Firmino hoje, ele não é um não é um striker exatamente, né? Ele não é um cara que tá lá pra finalizar todas as jogadas. Ao contrário do Suárez, que ele tá lá, ele é o finalizador do time. Mesmo o Messi fazendo mais gol, o Suárez é o centroavante mesmo. O Firmino, ele joga muito, ele faz aquela saída da área, né, pra receber a bola e armar as jogadas. Ele é aquele homem de referência que faz o pivô, ele faz... É um estilo diferente, eu acho complicado, mas eu concordo com você, assim. O Firmino talvez ainda cresça muito mais, mas hoje, como um todo, o Suárez não só tem mais história, como é um jogador melhor que o Firmino. Eu acho ainda assim que a gente vai comparar melhor quando o Firmino terminar a carreira, o Suárez já vai ter terminado. Mas eu acho difícil o Firmino atingir o nível que o Suárez já conseguiu atingir, assim, né? Por mais que ele jogue na seleção brasileira, possa até vir a ganhar, assim, Copa do Mundo e tal, mais difícil para o Suárez, mas eu acho que pensando mesmo em clube, em desempenho geral, eu acho que o Suárez tende a ficar na história como alguém que jogou mais bola do que o Firmino. Ainda que o Firmino jogue muito, né? Agora é a minha vez de fazer uma nesse estilo aí. A Milka Ribeiro quer saber, Griezmann ou Sterling? Olha, eu vejo um probleminha do mesmo jeito da outra pergunta, porque são jogadores com estilos bem diferentes, né? Apesar dos dois estarem jogando aí na ponta esquerda atualmente, o Griezmann, ele é um jogador eu prefiro ele jogando muito mais centralizado do que eu acho o Sterling muito mais um ponta raiz, assim. Ele é mais rápido, ele dribla mais. O Sterling tá no momento melhor, apesar de não estar no melhor momento dele, acho que na temporada 18-19 ele estava melhor do que tá agora, mas eu, pessoalmente, prefiro pra ponta, eu prefiro o estilo do Sterling. É um jogador mais rápido, é um jogador que arma mais as jogadas. Eu acho que, na minha opinião, o Griezmann é um finalizador de jogadas, ele funciona muito melhor como ele jogava no Atlético de Madrid, um pouquinho mais centralizado e mais como assim o homem que faz o gol, é o homem que dá o último chute, ou talvez o último passe. Lógico que assim, no Barcelona ele não vai jogar igual ele jogava no Atlético de Madrid, né? O time é completamente diferente, mas hoje, para a função que eles estão fazendo, eu sou mais o Sterling. Eu concordo também. O Sterling ainda é mais novo, né? Assim, dá a impressão que ele tem mais ainda o que crescer, o que evoluir. O Griezmann chegou num nível que muita gente até
teve um ano que ele chegou a rivalizar ali para disputar o melhor do mundo com o Messi, com o Cristiano Ronaldo, mas não tinha bola para seguir ali na mesma prateleira que a gente fala desses caras. Teve alguns momentos muito bons, daí foi pro Barcelona, acaba virando um coadjuvante, né, do Messi. Eu acho que também prejudica um pouco. Eu gosto do Griezmann, eu também não era daqueles que se empolgou tanto com os melhores momentos do Griezmann no Atlético de Madrid. Eu sempre achei que ele ia ficar um pouco abaixo. O Sterling também, às vezes surge esses atacantes, né? Na Inglaterra surge muito esse tipo de jogador que é rápido e às vezes não evolui tanto. Eu acho que realmente com o Guardiola ele melhorou muito, começou a fazer mais gol, participar mais. Eu prefiro o Sterling hoje, assim, falando, e acho que ele tem um potencial, talvez, para chegar fazer uma temporada como o Griezmann já fez, ou até superar. Ele é mais novo, acho que eu ficaria com o Sterling. Olha, a Maria Paula Cândido Silva perguntou o seguinte: você considera o De Bruyne o melhor meia do mundo? Cara, eu sou muito fã do De Bruyne. Assim, eu acho que em alguns momentos, talvez ele não é um cara tão midiático, assim, que se vende tanto, que vira estrela de comercial, é um cara de redes sociais, né? Ele é muito discreto, assim. Eu acompanhei muito o De Bruyne até na Copa do Brasil, 2014, que ele ainda estava jogando na Alemanha, e você vê a evolução dele, mas sempre um cara discreto, né? Ele joga muito pro time, é um cara que constrói muita jogada. Acho que qualquer um gostaria de ter o De Bruyne no próprio time, mas eu acho que talvez ele não seja uma coisa Rivaldo, assim, que era muito discreto e muita gente às vezes esquece de como ele jogou bola, né? Acho que o De Bruyne pode sofrer um pouco desse mal do Rivaldo, assim, por não ser tão midiático. Mas eu acho que, cara, se ele não é o melhor do mundo, ele tá no top 3, assim. Pra mim é fácil, um dos melhores. Fácil. Que eu acho que a função que ele faz hoje no Manchester City, ele é o melhor do mundo, tipo, é porque o pessoal vai comparar muito e é difícil você achar exatamente com quem comparar o De Bruyne hoje, né? Mas ele como grande, vamos dizer assim, o armador de jogadas, o cara que faz aquela assistência... Insuperável. Exatamente, ele em times... Por exemplo, o Barcelona falta muito uma peça como o De Bruyne no time hoje. Eu acho que falta um cara que faz esse... um pouquinho mais... apesar que o De Bruyne tá jogando um pouco mais pra direita ultimamente, mas aquele cara que faz a jogada aguda, ele faz aquele passe mais com o objetivo do gol, né? Com o objetivo da assistência. Eu acho que ele, nesse quesito hoje, ele é insuperável. É o jogador do passe difícil, né? Então, às vezes você fala, o jogador erra tanto... Às vezes tem zagueiro, goleiro que não erra passe, mas dá passe pro lado, né? E o De Bruyne dá aquele passe difícil que decide jogo. Então, às vezes ele precisa acertar um passe no jogo e ele decide o jogo. Então, assim, é um jogador que tá sempre... Ele é muito consistente, assim. Ele tá sempre dando o volume de jogo, o ritmo de jogo que o time precisa. Cara, ele é realmente... nessa função ele é o melhor mesmo. Mas, como você diz, depende com quem você compara, né? Meio campo é muito abrangente. Mas ele, nessa função, de fato, é o melhor. O Lucas Melo quer saber qual o melhor zagueiro? Van Dijk, Sérgio Ramos ou Piqué? Cara, melhor, assim, é muito difícil. O Sérgio Ramos, desses três, ele tá, historicamente, em outro nível completamente diferente, né? O que ele fez já em Champions, já decidiu Champions, ele é outra coisa, né? O Piqué é um cara muito estável. Eu não acho ele um zagueiro espetacular, mas ele é muito estável, sempre esteve em bom nível. E o Van Dijk, ele teve o auge ano passado. Então, tipo, ele tava bem até no Southampton, mas ele teve o auge ano passado. Então, tipo, falta muito arroz e feijão pra gente colocar o Van Dijk em questões históricas aí com o Sérgio Ramos, né? Assim, eu vou colocar o Sérgio Ramos com uma folga. O Van Dijk, talvez... Não, eu hoje, assim, historicamente, o Piqué é muito melhor que o Van Dijk. É lógico que o Van Dijk teve um auge absurdo, mas eu ainda acho que vamos com calma, né? Faltam uns anos. Então, eu acho que depende muito de se a gente está comparando o histórico, né, do Sérgio Ramos, que realmente não dá para comparar com os demais pelas conquistas pelo Real Madrid, pela Espanha, e o fato dele ser mais velho, tem mais rodagem, ou se a gente está falando atualmente. Atualmente, o Van Dijk é o grande nome da defesa, não só do Liverpool, qualquer defesa
do melhor time do mundo que você for montar, vai ter ele ali em uma das posições, porque o que ele entregou pro Liverpool, assim, né, muita gente duvidava do valor que o Van Dijk custou e tal, e o que o Liverpool conseguiu ser campeão, conseguiu ter uma consistência defensiva com ele. Hoje ele, sem dúvida, seria a minha escolha, assim, mais jovem, né, tem muito forte fisicamente, mas também é isso, vamos ver como que vão ser as próximas temporadas, né, zagueiro é cruel, se o cara começa a entregar ali, fica muito marcado, né, eu não acho que vai ser o caso do Van Dijk, mas eu acho que se ele continuar evoluindo nesse nível, realmente ele vai ser comparável, assim, a outros grandes zagueiros, pode até superar os dois, né, os e o Piqué. Eu acho que isso digamos assim, é cedo para colocar ele sim, no nível do Sérgio Ramos, por exemplo. Eu acho que ele é um craque, sem dúvida, mas hoje, se eu fosse escolher, quem você escolheria? Eu escolheria o Van Dijk. Mas historicamente eu acho que essa questão é complicada. Agora, a última pergunta, que é do Robson Snar. O Robson Snar perguntou o seguinte: em qual time da Premier League ou La Liga o Gerson do Flamengo se daria melhor? Essa é um outro exercício complicado para a gente fazer, né? Imaginar o estilo de jogo. O Gerson é um cara que ele se adaptou muito rápido, assim, né, no retorno ao futebol brasileiro, né? Ele passou pelo futebol italiano com alguma dificuldade. Eu esperava até, assim, que se ele encontrasse um time no estilo na Espanha, um estilo espanhol, cadenciado, porque o Gerson também é aquele jogador que dá ritmo pro time, pro meio campo, ele vai bem, ele tem bom lançamento, ele chega na frente. Eu acho que na Espanha, teoricamente, ele se daria melhor, mas ele é um cara bem atlético, assim, depende muito do estilo, do técnico, né? Pô, o Gerson com o Guardiola com certeza jogaria tranquilo, assim, eu acho que até com o Klopp ele conseguiria evoluir ao ponto de jogar num desses grandes, no Liverpool, no Manchester City, mas depende de que técnico ele pega na Inglaterra. Se ele pegar aquele time muito vertical, assim, acho que ele teria um pouco mais de dificuldade. Ele é um cara que distribui bem a bola, que chega na frente, mas não vejo ele tanto no estilo inglês, vai do técnico, assim, mas eu acho que ele tem vaga em time médio para grande ou grande, se bem treinado, ele tem vaga em qualquer time desses espanhóis e ingleses. O Gerson, ele mostrou, assim, é engraçado o jogador que nem o Gerson, que é um jogador que mostrou, assim, ele mostrou que era bom no Fluminense, ele foi pro Roma, depois pro Fiorentino, não conseguiu render, voltou e jogou muito, se adaptou muito rápido de novo. Eu acho que talvez, eu concordo com você, eu acho que a La Liga para ele seria algo muito mais natural, vamos dizer assim, essa adaptação, do que ir para a Premier League. Acho que a Premier League... Cara, a Premier League é hoje o futebol mais intenso, assim, é um futebol um pouco mais complicado. Para você dar certo na Premier League, você precisa dar certo na Premier League. Não é assim, deu certo em vai dar certo na Premier League. Eu acho um pouco mais... É um passo a mais aí. Eu acho que ele encaixaria, que hoje é complicado você ir para La Liga, se você não for jogar entre os três grandes, que eu acho que hoje ele não entra em nenhum dos três grandes, no Atlético de Madrid, muito mais pelo estilo de jogo, e no Real e do Barcelona é bem complicado ele conseguir derrubar quem hoje tem a titularidade. E para ele ir para um time menor, para um time médio, talvez Valência, etc., Sevilha, eu não acho que vale a pena para ele hoje. Então, assim, ele precisa buscar aí, a pessoa tá linkando ele aí com o Borussia, é uma opção muito interessante. Linkaram ele com o Chelsea também, é bem interessante. Mas a gente só vai saber se ele vai dar certo mesmo se quando ele for, né? Aquele negócio. Bem complicado isso. E no futebol inglês, muito brasileiro não deu certo, né? Dos anos pra cá começou a dar certo, você até falou do Chelsea, igual o Ramires, foi muito bem, numa função mais ou menos parecida. O Ramires tinha mais ritmo, assim, ele era mais vertical e encaixou melhor. O Gilberto Silva já era mais defensivo, também foi bem. É aquilo, depende do time, depende do técnico, do momento, né? Às vezes você cai num time que tá num bom momento, é mais fácil você se encaixar. Pegar um time que tá em crise, cara, é difícil acertar meio campo de time ruim. É complicado. Queria agradecer aí, muito obrigado pela conversa aí, Vitor. Fica aí o convite para mais papos aí, espero que a gente se veja logo, e para falar de Brasileirão, quem sabe, né? Não, com certeza. Brasileirão, uma hora que voltar a gente conversa. E para você aí que gostou, já deixa aquele like aqui embaixo e se inscreve também. E se você quiser ver notícias e reportagens aí do grande Vitor, você baixa o aplicativo OneFootball,
que tem tudo de futebol aí na palma da sua mão. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Vitor. E até uma próxima.